Simplification Item Check. Esse cara é um report da SAP. Ele é importantíssimo, que você roda depois que você já passou pela leitura lá dos documentos da SAP, de Simplification List. Depois que o cara de Base já trabalhou, obviamente que todas essas 3 atividades aqui podem ser paralelas, elas uma não dependem da outra. E depois que você leu esse documento, é hora de você pensar nesse carinha aqui. E você roda ele em 2 momentos. Uma nós chamamos de relevante ou relevâncias, né? E a outra de consistência. Eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui agora. É esse report aqui. Você executa somente via SE38. E você vai falar qual é a versão S4 que você quer converter. Aqui é até interessante que você consegue ver todas as versões do S4 disponíveis, inclusive com o Stake Package. O que é Stake Package? Né? Algumas pessoas também talvez não estão ainda atualizadas nisso. Na versão SCC ou ERP, a SAP liberava o Enhancement Package. O Enhancement Package 0, 1, 2, 3, eu acho que a versão SCC 6.0 hoje está o Enhancement Package 8. No S4HANA não é assim, é quase esse conceito. É um pouquinho diferente. A SAP libera o Stake Package. Acho que é Stake Package mesmo o nome. E ela começa no Initial, quando ela lança uma versão nova, depois tem a 1, a 2 e a 3, no máximo a 3, porque quando chega a 3, ela lança uma versão nova por ano. Uma versão nova do S4. A grande diferença é que lá no Enhanced Package, que todo mundo conhece bem, você tem muitas Business Functions. E as Business Functions você ativa se quiser. Então, vem uma solução nova, uma melhoria nova da SAP, de FI, CO, MM, PP, qualquer módulo. Você aplica o Enhanced Package e você tem a opção de se você quer ou não utilizar aquela nova funcionalidade da SAP. No mundo S4, isso mudou. Se, por exemplo, né, eu estou na versão 15.11, ou na versão, igual esse caso aqui, na 17.09. Ed, eu quero agora migrar para 19.09. Posso? Pode, mas tenha em mente que todas as melhorias do módulo FI, elas vão vir ativas. Então, tem melhoria, mas eu não quero essa melhoria aqui, eu não quero mudar esse processo. Não tem como, não tem opção. Não é igual a história que era no Enhanced Package. Você vai ter que fazer um fit gap, vai ter que testar com o usuário, ou aguardar até quando você puder. E isso, gente, acontece também na solução cloud, viu? A versão cloud é um pouco até mais radical. Eu não quero me aprofundar nisso aqui. Depende se a cloud ela é pública, se ela é privada, obviamente. Mas se for pensar na cloud pública, você não tem muita opção, não. Você tem que encarar as modificações, você que eu falo como uma parte técnica, como business, sem muita margem de negociação, ou quase nenhuma margem de negociação. Voltando a esse cara. Então, você seleciona qual versão que você quer. Esses 2 ícones aqui te fala se algumas notas importantes estão atualizadas ou não. Se aqui tiver vermelho ou com o triângulozinho amarelo de atenção, eu sugiro fortemente que você peça que Bases atualize isso, ou a pessoa que é responsável por atualizar as notas, porque o ideal é rodar com esse carinha aqui verde. Ele é pesado, porque ele vai verificar todas as funcionalidades ativas no SAP, daquela instalação, e vai te falar o que não está preparado para uma conversão. Veja bem, o que não está preparado para uma conversão. Esse cara aqui, por exemplo, ó, o primeiro, era alguma coisa pertinente aqui ao número do material, não estava preparado, e tem um stop. E esses vermelhos aqui também é muito importante. Tecnicamente, Bases não consegue fazer a conversão se você tem um sinal vermelho aqui. Você deve estar pensando aí, por que tem 3 colunas? Como eu falei lá no slide anterior, relevante ou consistente, esses carinhas aqui, eles te dão diferentes approaches do que deve ser feito e como deve ser feito. Se ele é de urgência que eu quero falar assim, se ele tem que ser feito ou se ele deveria ser feito, é nice to have, né, em inglês, você pode ser feito. Mas alguns, igual esse aqui que tem aqui, ó, stop aqui, ó, ele impede completamente qualquer conversão. Você tem que resolver ele.
Ed, como é que eu resolvo isso? Bom, aqui ó, a relevância que eu falei dele, né? Se ele é triângulo, se é o stop. Também, aqui não tem stop, né? Exception não tem stop e na relevância também não tem stop. O mais importante é a consistência aqui no caso, que impacta totalmente uma conversão. Aqui a relevância, igual eu falei, é nice to have, se você tem que fazer ou não, se tiver vermelhinho, você tem que fazer os alertas nice to have. Aqui eu até coloquei um ponto para lembrar para os consultores de FI, por exemplo, aqui não fala nada, pelo menos quando eu rodei para 1709, do novo FIAA. Mas o novo FIAA, ele é obrigatório para o S4, mas a gente tem a opção de fazer antes ou fazer depois. O ponto importante é, se for fazer antes, o NewGL é obrigatório. Depois, não é depois do Go Live também não. Depois é durante a conversão. Você acrescenta alguns steps a mais na sua conversão se você não fizer antes. Entendeu? Mas eu vou falar um pouquinho mais disso aqui adiante. Mas o que eu queria salientar aqui é que esse reporte aqui, o que eu senti falta foi que ele não me deu esse alerta. Provavelmente porque é opcional, ou antes ou depois. Mas o Business Partners ele me falou, no número de material ele falou, do Credit Control também ele falou, ele deu dos outros modos também, mas eu não vou lembrar aqui agora, de SD, de MM, no nosso ambiente lá, deu vários impactos lá que o pessoal teve que trabalhar. Então, vou pegar essa linha aqui, que é do General Ledger, ele lá está vermelhinho, e o importante aqui, ó, é a nota. Aqui no, não, desculpa, eu selecionei aqui a data General Ledger, mas estou querendo falar aqui, ó, justamente do Business Partner. Então aqui tem a nota do Business Partner. Então clicou nessa nota, ele vai te dar uma, não é o General Ledger mesmo, eu coloquei aqui o vermelhinho no lugar errado, vocês me desculpem. Mas aí ele vai falar tudo o que você tem que fazer, todos os steps, o que precisa ser feito para você mudar esse carinha aqui de vermelho para verde. Óbvio que não é tão simples assim. Óbvio que aqui dentro vai chamar outras notas. Mas o recado que eu quero te passar aqui é que a partir desse reporte, com essa log, clicando aqui, eu já tinha aqui um guide, um guia para mim resolver esse vermelhinho aqui. Mas tem outra log detalhada? Tem. Eu posso vincar nessa log aqui. E nessa log aqui, que eu achei muito importante, é que quando eu abro essa log, ela solta umas mensagens com os códigos iguais a esse aqui, ó. Por exemplo, FIGL13. Aí tem aqui qual que foi o erro, Company Code CN01. Vocês devem estar falando assim, de CN01, né, os FIs aí do webinar. É Company Code standard, né? É Company Code template, porque toda Company Code 01 é template da SAP. CN é China, BR01 é o template da SAP do Brasil e o S01 é dos Estados Unidos. Mas deu erro aqui, eu tenho que mexer com isso aqui? Muitas vezes sim. Você tem que colocar a sua mão na configuração da SAP para acertar isso. Eu fiquei também um pouco surpreso com isso, mas tem. Mas voltando aqui, FIGL13 tem uma nota da SAP, essa nota está linkada naquela anterior, que você abre, ela é uma nota bem grande, bem gigante, vamos dizer assim, porque para cada erro ela vai ter todas as orientações, o que você tem que fazer para aquele erro que foi identificado aqui. Então, eu só segui praticamente o que essa nota fala, né? Não é uma nota para cada erro, não. Todos os erros de FI estão centralizados aqui, e eu cheguei nela através dessa nota. Ele te dá o que pode ser feito aqui, né? Se não resolver, a opção que resta, chamado para SAP. Chamado e espero o resultado. Mas eu quase não tive que abrir chamado, não. Era bem explicativo e eu consegui solucionar praticamente 95% dos casos só lendo a nota. Outro ponto que eu quero mostrar aqui, da mesma forma que eu falei agora da Company Code CN01, e isso vale para todos os módulos, porque meus colegas de MMSD enfrentou os mesmos problemas para as configurações template dos módulos deles, foi esse carinha aqui, ó. Veja bem, eu rodei o programa no mandante 310. Eu estou no mandante 310 olhando a log. Ele está reclamando do mandante 1. Oi, mas mandante 1? Sim, você tem que preparar
todos os mandantes ativos que você tem para conversão. A mandante 1 é da SAP, tem notas da SAP, inclusive Basis, quando lê lá as atividades dele, que ele pode apagar algum desses mandantes para minimizar esses impactos. Mas eu vejo muitas empresas aí no mercado que, por exemplo, tem o ambiente de desenvolvimento, o dev, com 6 mandantes, 8 mandantes. Cara, housekeeping. Tenta diminuir o máximo possível isso, porque senão você vai ter muito problema na conversão. Não tem como fugir disso. Você tem que converter todos os mandantes. Tem que converter. Você tem que abrir ele, tem que ir lá orientar. Inclusive o zero. O zero, inclusive, ele é muito restrito, né? No caso dos 2 projetos que eu trabalhei, na verdade, só eu, por ter um conhecimento técnico um pouco maior e por ter mais proximidade do time de base, tinha acesso. Então, eu fui o único cara que entrava no mandante zero para fazer os ajustes. Eu vou falar desse approach aqui um pouco na frente, de como que você faz essas alterações, qual que é a melhor forma de fazer e não ter que ficar repetindo elas, né? Quando eu falar lá no landscape, eu vou explicar isso melhor. Mas o recado aqui é que você tem que preocupar com as configurações standard, sim. Que você tem que converter todos os ambientes, sim. Então não tem como fugir disso, não. Aqui é um outro exemplo de caso que é de CO, na verdade, esse está falando da controlling area, são controlling areas de standard, todas elas, S01, França, Espanha, Portugal. Ele fez uma reclamação aqui e pediu uma alteração, só que essa alteração não estava disponível. Esse caso aqui foi um caso que eu abri da SAP. Falei, seu SAP, beleza, você me mandou lá uma mensagem de warning, veja bem, não é erro, mas eu sou um pouco perfeccionista, então eu abri um chamado da SAP, falei, cara, como é que você solta uma log aqui falando que tem um erro, pede para me alterar, mas, cara, eu não consigo alterar, tá bloqueado isso aqui, né, quando eu abri para alteração. Aí a SAP falou assim, esse caso você não precisa se preocupar. A primeira resposta do cara foi, Ed, não se preocupe com o warning não é problema. E aí depois o cara me deu algumas explicações técnicas por causa disso aqui estava bloqueado, mas como era o warning, eu não consegui alterar, ele passou. Mas se fosse um vermelhinho aqui, um erro, numa empresa standard, o cara da SAP teria que resolver o problema. Senão o cara de Basis não consegue fazer a conversão. Aqui é outro exemplo também, do mesmo caso, de eu tento alterar, mas não é permitido. Então, é só para passar o recado que, apesar que a gente tem que preocupar com as empresas standard, mas se o warning, ou se você tentar e não conseguir, né, abre um chamado para a SAP, e provavelmente a SAP fala, deixa como está, a gente está ciente disso. Eu abri o chamado da SAP, na verdade, para ter debaixo do braço uma alegação, uma defesa. Porque se lá na conversão o cara de base falasse, oi, parou o processo aqui de migração, de conversão, porque você não fez um acerto lá atrás. Eu ia sacar uma nota da SAP e falar assim, o cara falou que poderia continuar. Então, se você quiser ser uma pessoa muito segura em excesso, você pode trabalhar assim, abrindo chamado, mas eu não vejo que isso vai impactar seu projeto, não.